Programa Cidadania Legal, um programa da comunidade. A apresentação Roberto Moraes. Olá, tudo bem com você? E nós estamos aqui com um convidado hoje, né? Especial, Célio Martins, que é da Rádio Águia Dourada e tem seu programa Encontro Musical, todos os domingos, na 87,5 FM, Rádio Águia Dourada. Tudo bem com você, Célio? Tudo bem, boa noite, Roberto. É um prazer enorme estar aqui no estúdio da Mister, da TV Mister. E obrigado pelo convite, né? Estamos aqui para a gente bater aquele papo super bacana, super gostoso, né? Beleza. E falar um pouquinho de tudo, né, Roberto? Um pouquinho de tudo. A gente vai falar um pouquinho aqui, né? Depois você fala um pouquinho do seu programa na rádio, né? Para gente, quem não conhece, poder sintonizar lá e te acompanhar também aos domingos no programa Encontro Musical na Rádio Águia Dourada. Muito bem, nós estamos trazendo o Célio aqui, né, porque o Célio também é um membro da nossa comunidade e a gente quer bater um papo um pouco sobre essas discussões políticas, né, para a gente entender um pouco se a nossa população participa da questão política, se ela tem informação política das questões que nós hoje estamos aqui envolvidos. Né? Envolvidos é assim, quando eu vou no supermercado, chego lá, eu compro algo que está, né, caríssimo, o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com a política? Né? Quando eu vou lá pagar a minha condução, de repente, o idoso lá que tinha o seu passe livre, não tem mais, ai meu Deus do céu, o que isso tem a ver com nós? O que isso tem a ver com a política? Né? Em casa, nós estamos em casa, a gente tem uma relação familiar. Será que ali a gente não está discutindo política, não está fazendo política no nosso dia a dia? Não é? Então, olha só como a política é abrangente, olha como ela faz parte do nosso cotidiano e muitas vezes a gente não tem um entendimento claro disso. Aí chega no momento eleitoral, a gente vê falar muito em política e a gente já liga essa questão política com partidos políticos, com candidatos, né? Então é uma somatória de coisas que a gente precisa entender. O que é política na vida da gente, o que ela faz com a gente, né? E até onde eu tenho que participar dessa questão política ou não, né? Qual é o papel que eu tenho nisso tudo. Então a gente vai falar um pouquinho aqui, bater um papo, e para tentar levar para você um pouquinho qual é o olhar que nós, enquanto comunidade, temos de tudo isso. Hoje você mora onde, Célio? Eu moro no município de Tapicirica da Serra. Tapicirica da Serra. Exatamente ali no Jardim Santa Júlia, coladinho com Jacira. Né? Então a comunidade ali, mora ali há 30 anos. Né? Já dei aula lá, hoje não, porque a idade vai chegando e a gente tem outros compromissos, né? Mas já ajudei a comunidade ali já dei aula de capoeira, que eu também sou formado em mestre de capoeira, né? E deixei meus formados lá, então agora eles cuidam para mim, e sempre tive esse trabalho. E se você falar agora na política, não tem como a gente não usar a política. Isso é dentro de casa com a sua esposa, quando você senta no sofá para conversar com o teu filho, é política. Então não tem como falar, eu não gosto da política, eu não vivo a política. A gente vive, infelizmente, tudo hoje é política, né? Com sua esposa, com seu filho, tudo isso é política. Pois é, então, olha, e a gente quando menos pensa, nós estamos fazendo ações políticas, vivenciando, né, tudo, o ar que a gente respira é político. É político, exato. Entendeu? E se a gente não cuidar desse político aí, nós não vamos ter nem ar para respirar. Olha o oxigênio lá de Manaus. Para você ver, né? Como está complicado. Questão política. Questão política, corretamente. Então, aí depois o pessoal fica achando que, não, Deus quis assim, ai que Deus, não sei o quê, coitado de Deus, gente. Se a gente ficar colocando tudo nas costas de Deus, Deus já está até protestado no SPC. Ele vai dar um puxão de orelha na gente. Por quê? Porque ele já fez o papel dele e continua fazendo, mas a gente que não está fazendo a nossa parte. Temos que fazer a nossa parte, cumprir nosso dever. Exatamente. Coitado do Senhor Deus, hein? Pois é. Né? Ele já tem tantas coisas para cuidar e ainda a gente fica imputando responsabilidade em cima dele, né? Não, é porque Deus quis assim. Não, Deus não quis assim. Deus quis que a gente fosse feliz e que a gente soubesse cuidar da nossa natureza,
cuidar da nossa terra, não é? Deu inteligência, deu tudo para a gente, mas nós não estamos nem aí, olha, o que a gente está vendo agora, as pessoas não entenderem que nós estamos numa plena pandemia, não é? E quando precisa usar máscara, quando precisa ter todos os cumprimentos aí dos protocolos, e a gente vê as pessoas indo para a praia, não estando nem aí. É como se tudo que tivesse acontecendo, essas pessoas não conseguissem enxergar, né, o que está acontecendo, não leva a sério o que está acontecendo, e tanta gente morrendo, não é? Então, e aí? Aí você vai culpar Deus porque você pegou a doença? Ou você morreu porque Deus quis? Ou porque... Então, são coisas que a gente tem que avaliar, não é? Então, nós confiamos em Deus, acreditamos em Deus, mas nem tudo a gente tem que pôr na responsabilidade dele. Nós precisamos fazer a nossa parte, senão ele vai dar cacetada na gente, porque ele vai dizer, olha, você não fez aquilo que eu determinei. Então, agora você assuma as suas responsabilidades. Não é? Corretamente. Deus direcionou a gente em 2 caminhos. Uhum. Tem o bom e tem o ruim. Então, até isso ele planejou para a gente. Então você tem que fazer a sua parte, você tem que cuidar de você, cuidar do próximo, né? Como você falou da pandemia aí. Por que está tudo isso, Roberto? Porque o pessoal está levando a brincadeira, não leva a sério. É verdade. Eu já cheguei a arrumar confusão em fila de lotérica, fui pagar a conta, porque as pessoas não mantêm o espaço. Falei, gente... Não, mas eu não acredito nisso. Falei, se você não acredita, tudo bem, mas deixa que eu cuide de mim, e você, se você não quiser cuidar de você, mas pelo menos respeita o meu espaço. Então é complicado por isso. Depois, aí vem aquela coisa, oh meu Deus, meu pai morreu, minha mãe morreu, por quê? Pois é. Né? Então Deus agora é culpado de tudo. Ele fez um mundo maravilhoso pra gente, nos deu a vida, que é linda, maravilhosa, cabe a gente cuidar do seu espaço e cuidar de si e cuidar do próximo. É simples, a vida é simples. O ser humano é que complica as coisas, né? E quando é que a gente vai perceber, né, Célio? A gente vai perceber quando acontecer num familiar, correto, no meio familiar, um filho, uma filha, a mãe, o pai morreu, pegou a doença, tá? Aí depois a gente vai chorar, a gente vai sentir, mas a gente não pensou antes. A gente abusou, a gente não fez de conta, isso aí é uma gripezinha lá, o presidente da República falou que é uma gripezinha, né? Danado lá, eu acho que ele já deve ter tomado a vacina, viu? Né? E fica lá fazendo o papel dele lá. Esse já você está vendo tantos caras aí, né, passando na frente, na fila. Aonde nós chegamos, hein? Então, quer dizer, lógico que o presidente já tomou vacina, né? Não só ele, muitos por aí. E você vê aonde nós chegamos. Quer dizer, é o Brasil, né, Roberto? Gente, como é que pode um negócio desse? Só porque a pessoa tem um cargo de enfermeira, uma médica, se acha ter o direito de entrar cortar a fila daqueles que mais precisam, gente. Então, aí na questão de médica, de enfermeira, tudo bem. Tem lá uma hierarquia de procedimentos. Quem são os primeiros? São os médicos, são os enfermeiros, que são na linha de frente lá. Agora, você, como a gente viu aí, né, na reportagem, tem um secretário que nomeou a filha, né, no setor público e colocou ela no setor de saúde e colocou ela na fila. Correto. E depois foi lá e desmanchou toda a coisa. Bom, agora, minha filha, eu não preciso mais de você já está vacinada. E outras histórias que tem aí, que são assim, sabe? Gente lá que está fazendo isso, depois chega aí com a cara de pau aí pedindo desculpa. Eu quero pedir desculpa porque eu fiz isso. Tá, mas já está vacinado. Já está vacinado, né? Usando essas situações. Eu concordo que é demais, né? Um enfermeiro, uma enfermeira, um médico que esteja de linha de frente, sim, eu concordo. Mas você viu na reportagem, se é enfermeira, mas não é aquela pessoa de linha de frente. Então é complicado. Você vê aí, secretário, tomando vacina. Então é complicado. Então eles que deveriam dar o exemplo. Pois é. É isso, né? Bom, aqui, Célio, a gente fazendo parte da nossa comunidade, a gente fala da comunidade periférica, não é?
Nós estamos situados aqui, se a gente pegar uma pirâmide, lá na ponta da pirâmide tem as 6 famílias mais ricas, depois lá no meio vem a classe média, aí depois vem a pobre, depois abaixo dela vem a linha da miséria, não é? Nós estamos situados aqui na classe pobre. Como você vê a nossa comunidade hoje no exercício da sua cidadania? Ô Roberto, infelizmente eu não queria, sério, eu não queria te dar essa resposta, né? Mas infelizmente, principalmente os jovens hoje, infelizmente não tem nenhuma informação, não tem entendimento nenhum de qual tanto direito nós temos. E os jovens, infelizmente, está entrando, saindo da escola e não conhece nada disso, infelizmente. E ele tem o direito de votar. Exatamente. Eu acho que a única coisa que ele está hábito, já sai formado, sai da escola, é que sabendo que ele tem o direito de votar. Agora não sabe como votar. E não sabe como votar, infelizmente. Né? Quer dizer, vai lá, vota sem ter o conhecimento, né, do que é ser cidadão, né, de participar de discussões políticas. Isso tudo não é distante para ele. É distante para pais, para mães, para tios da nossa comunidade, né? Porque ele não tem esse entendimento com clareza. Né? Nunca se é passado esse entendimento para ele. Tá? Infelizmente, nós temos os jovens de hoje, que infelizmente é complicado. Difícil, né? Bom, talvez o nosso jovem, a nossa comunidade, não seja o grande problema, tendo em vista de que ela não tem o conhecimento. E não é trabalhado também a possibilidade dela ter o conhecimento. Porque é muito diferente quando as pessoas elas têm o conhecimento, estão envolvidas naquele conhecimento e sabe escolher o que é bom para ela, o que é ruim para ela. Mas e quando ela é produzida a não ter o conhecimento? Então quer dizer, se eu estou lá em cima, naquela pirâmide onde eu falei da ponta lá, que é a elite, por que eu vou querer que a educação na nossa comunidade seja de qualidade? Com certeza que não. Por que eu vou querer que a educação, né, tanto para a nossa classe pobre, para a classe média, seja ainda que de qualidade? Pensando que, se nós temos um país onde todos trabalham, todos têm condições para isso, então classe média tem condição de pagar a escola, as melhores escolas, não é? Hoje já não está nem tendo tanto, porque o que está acontecendo no nosso país hoje, Cléber, né? O governo aí deixando milhões de pessoas desempregadas, está afetando todo mundo. Nós temos hoje engenheiros, motorista de Uber, para poder sobreviver. Infelizmente, né? Infelizmente, não é? Então, como é que fica tudo isso? É uma grande questão. Então, nesse sentido, quando a gente fala, a comunidade tem todas as informações para decidir seu voto, aí a gente percebe aqui na periferia o quanto que a população acaba votando naquele que representa lá a ponta da pirâmide, que é a elite. Exatamente, porque se fala muito na educação, só que infelizmente não existe a qualidade da educação, porque justamente a elite jamais ela vai entender que quem está lá embaixo, justamente a periferia, que tenha boas escolas, ótima educação, para eles não é interessante isso. Pois é, não é interessante. Por quê? Porque nós vamos precisar ter o senhor que vai cuidar da faxina. Nós vamos precisar da pessoa trabalhando lá para cuidar das nossas empresas, né? Vai precisar lá, eu estou falando aqui na posição lá de elite, né? Então, eu enquanto elite, eu vou precisar ter você trabalhando para mim, você produzindo para mim, mas eu não vou querer dar qualidade de educação para você na escola, eu não vou fazer aqui, né, você que produz para mim, eu não vou dar para você condições financeiras melhores para você poder sobreviver, né? E de tudo isso que a gente vê é uma produção da desigualdade social. A desigualdade social é isto. Nós produzimos, mas a elite
só quer saber de ganhar para ela. Ela não distribui renda, né? A elite, ela simplesmente pega toda a nossa produção e ainda, obrigatoriamente, ela paga as pessoas desta produção, ainda dando um salário mínimo, né? Pagando em cima de um salário mínimo muito insuficiente para a sua sobrevivência. Por quê? Porque aí ela ganha muito com isso, né? Ela precariza os direitos trabalhistas, é o que a gente tem visto, né? O governo Bolsonaro derrubou o direito, né, à classe trabalhadora aí, aos direitos sociais que ela tinha antes, né? Derrubou a questão aí do direito à aposentadoria. Infelizmente. E quais são os direitos que nós temos hoje? Praticamente não temos nenhum mais, acabou tudo. Não é? Infelizmente o trabalhador, a classe trabalhadora, infelizmente não existe mais nenhum direito para a classe trabalhadora. Hoje, uma empresa, quando vai admitir um funcionário, ela nem registra mais. Correto. Né? Vai lá e fala para você, olha, você vai trabalhar lá vai tirar um CNPJ para você e você vai ser um empresário prestando serviço para mim. Terceirizado. Corretamente. E não tem fundo de garantia, não tem férias, não tem 13º. Nenhum direito. Não tem nada. Nenhum direito. Então, nós chegamos a esse ponto. Nós chegamos ao ponto, Célio, de viver uma pandemia agora, onde as pessoas, por estar desempregada, por estar afastada do emprego, porque uma boa parte das empresas não pôde continuar os trabalhos, então suspendeu os funcionários, vai para casa, se cuida, começou a receber uma parte do salário, né, da empresa, uma parte do governo. O governo agora acabou com isso. O auxílio emergencial, que a gente viu tanto aí, as pessoas ainda se socorrendo pelo auxílio emergencial, que antes era 600, que o Congresso Nacional aprovou, que não foi Bolsonaro, né? Ele queria dar 200. A proposta dele era R$200. R$200, né, Célio? Exatamente. Aí o Congresso discutiu lá politicamente, conseguiram chegar nos 600, e valeu 600. Depois o Bolsonaro cortou para 300. Para 300. E agora? Um chefe de uma nação que não cuida da sua própria nação, então, infelizmente, eu acho que não tem mais nada o que explicar. Né? Sabe qual é o tipo de governo que eu gostaria que tivesse, Célio? Eu gostaria daquele governo assim. Qual foi o governo que governou o povo e que melhorou a condição do povo? Vai entrar outro? Faça melhor. Faça melhor. Não é? Corretamente, concordo faça com melhor. Você plenamente. Que faça melhor. Porque, veja bem, nós tivemos agora um governo eleito municipal aqui, pertinho da gente, né? Que foi o Covas. Tá, todo mundo acreditou no Covas, a periferia 50% acreditou. Tá lá o Covas. De repente o Covas, o que ele faz? Ganhou e já vem lá lascando o povo. Lascando de que jeito? Aumentando o seu próprio salário de seus secretários. No momento de pandemia, enquanto as pessoas não têm nem dinheiro para sobreviver, né? Olha o emergencial acabando aí. Roberto, eu só tenho a falar poucas coisas. Eu fico imaginando, ainda bem que eu não volto aqui em São Paulo, eu volto em Itapecerica, né? Mas eu tenho famílias aqui que moram aqui em São Paulo. Fico imaginando aquelas pessoas que votou no Bruno Covas, né? Justamente os aposentados. E assim, no dia seguinte, o que é que ele faz? Aumentar seu próprio salário e meter a caneta a cortar os direitos assim, de 60 a 64 anos, ter direito ao transporte. Eu fico imaginando esses eleitores, né? Não dá para me entender, Roberto. Principalmente a periferia. E olha que a periferia votou bastante no Bruno, hein? Agora, uma coisa que não entra na minha cabeça, não dá para me entender, é a periferia chegar a esse ponto. Porque já teve pessoas que falaram para mim, não tinha opção. Pelo amor de Deus, não venha com essa história para mim, porque tinha várias opções. Se votou no Bruno Covas, porque é eleitor do Bruno Covas. Ou achou que ele era um santinho, que ele pretendia fazer, né? Aumentar o próprio salário e tirar os direitos dos velhinhos, dos aposentados. A gente está dizendo que a gente gostaria de um governo que fizesse melhor do que o outro. Exatamente. Não é? Que olhasse a população que vota, porque quem vota é a maior parte da população pobre da cidade de São Paulo. Não é?
Então, é como eu falei, nós temos uma pirâmide, lá em cima tem 6 famílias ricas que comandam o país, no meio tem classe média, embaixo a linha da pobreza e a linha da miséria. Quando eu falo pobre, eu estou falando classe média também, porque classe média não é rica, e o país hoje é dividido, pobre e rico. Né? Pode ter gente aí querendo argumentar, não, é diferente. Não. Você, da classe média, você trabalha para poder produzir para quem? Para a elite. Para a elite. A classe pobre também. Agora, enquanto a gente estiver tendo uma visão diferenciada de qual é aquele que realmente nos representa, né? E nos representar significa pensar o quê? Que é aquele cara que eu votei e que vai fazer uma diferença para me melhorar minha condição de vida e não para piorar. Então, de repente, eu elejo um cara que vai melhorar a condição de vida daquela elite. Mas e a minha classe, como é que fica? Só vai tirar os meus direitos, só vai cortar os meus direitos da minha classe pobre, eu que já não tenho nada. Não é? Então, é aí que está o problema. Tá? Hoje, a gente tem o quê? A Prefeitura da cidade de São Paulo, nós temos os programas sociais. Não, vamos cortar os programas sociais. O SUS, se não é um movimento aqui em São Paulo com relação à defesa do SUS, a coisa que mais eles querem é privatizar o SUS. Se acabasse o SUS, se não tivesse o SUS na pandemia do coronavírus, fala para mim aqui, ô Célio, pelo amor de Deus, como seria? Acho que já tinha chegado a 1 milhão de mortos. Pois é. Então, e nessa questão toda, quando a gente faz as colocações aqui do que acontece nessa questão política, e a gente vê política como suja, como não sei o quê, é primeiro porque a gente permite que ela seja dessa forma, mas a gente permite porque a gente não tem informações das coisas. A comunidade, ela não tem informação das coisas e não vai ter, porque os governantes não têm propostas e intenção de fazer com que você tenha informação. Então, é melhor você viver nessa ignorância, porque aí fica fácil de você votar, né, e não ter como, nem capacidade de discernir, né, o que é bom, o que é ruim, as propostas de governo, que é o que conta muito, né? Não é nem a pessoa que é o candidato, mas é a proposta de governo de um partido, que isso daí muita gente nem sabe. Não é? Então, quer dizer, quem é que está governando? É o Covas? Não. É o partido político dele com a sua proposta de governo. E não tem uma visão da pobreza, de melhorar as condições de vida da população. Isso é fato. Não é? Então vem, faz alguma coisa, a gente vê aí e tal, mas não é aquilo que deveria fazer. Não é? Um dos investimentos importantes seria um investimento na educação de qualidade para a nossa comunidade menos favorecida. Corretamente. Não é? Agora, por que a gente vai investir numa comunidade onde a gente vai dar qualidade no ensino para a gente produzir o que contra essa elite? Ignorância? Ou nós vamos produzir uma pessoa que vai questionar, não é? Que vai ter senso crítico? Correto. Né? Então, por que eu vou criar isso dessas condições? Então, é isso que a gente está falando, que a gente quer um governo que faça com que a população do país, ou da cidade, ou do estado, né, tenha um governante que faça um diferencial para que a população da cidade também seja pensada, né, que ela também tenha condições de sobrevivência e para que ela também tenha o seu direito de felicidade. Né? Então isso tudo vem dessa questão toda. Agora, por que é que a gente vai fazer uma comunidade menos favorecida ter conhecimento? Então a gente tem que tentar aqui tentar mostrar isso para as pessoas, a gente aqui fazendo um trabalho de tentar mostrar para você do porquê que as coisas são assim, para ver se a gente consegue, é um trabalho de formiguinha, tentar trazer para você uma visão diferente das coisas, né? E a gente questiona também aí os partidos que representam menos favorecidos, que é os partidos de esquerda. Até então, eu estava falando de um partido e de outros que representam a direita. Direita é defender a elite. Esquerda, defender a classe menos favorecida, a pobre.
E a gente não vê aí, né, os partidos também fazendo um trabalho de base, de vir na comunidade, conversar com o povo, de explicar para o povo, trazer o conhecimento para a população. Então, a gente não vê isso acontecendo. Isso é bom ou é ruim? Ô Roberto, é péssimo, né? É o que está faltando justamente na esquerda, né? A sua direção, seus líderes, vir até a periferia e passar esse conhecimento para a população mais pobre, né? Se não fizer isso, vai continuar do jeito que está, né? Então acho que para eles é mais, principalmente quem está no poder, é mais interessante a periferia, aquele mais pobre, continuar do jeito que está, sem a educação boa, continuar na mesma situação, porque é mais fácil para ele, se torna um objetinho de manobra, né? Pois é. A informação, Célio, que a população tem hoje, que ela recebe de imediato, através do quê? De televisão. Televisão, no Facebook, né? Às vezes ela lê e vê muita fake news. Então, infelizmente, como você falou, a esquerda, acho que está na hora de fazer esse trabalho, prestar esse trabalho à população, explicar, mostrar o que é a política, como que se vive com a política, né, qual o seu direito, ter esse entendimento com a população mais pobre, justamente a periferia. Né? Porque se não fizer isso, não querendo falar que uma é melhor do que o outro, mas a direita agradece. Pois é, e agradece muito, viu? Agradece muito. Vamos falar para a esquerda hoje. Né? Então, por que os evangélicos hoje, mais você vê deputado, senador, governador, prefeito? Porque eles têm esse trabalho. Tá? A maior parte estão hoje fazendo trabalho de base, estão aí aproveitando esse trabalho de base e se elegendo e se tornando aí vereadores, deputados, enfim. O que está faltando são os representantes aqui da esquerda voltar a fazer o trabalho de base que faziam antigamente. Corretamente. Todos eles eram fortes. Por quê? Porque eles tinham um trabalho direto com a comunidade. Se a gente pegar em termos de resultado, não é? A gente vai ver que tanto o PT, PSOL, o PCdoB e outros de esquerda produziram uma ascensão social da população. E produzem. Sim. Tá? Mas poderiam produzir muito mais. Muito mais. Porque quando você leva uma discussão com a comunidade, onde tem uma participação direta com ela, a gente teria o quê? Um avanço das pessoas na questão do conhecimento. Elas conseguiriam fazer uma leitura diferente do que elas fazem hoje. E o resultado de 50% dos votos nos partidos de direita, né, é exatamente essa falta de atuação direta com a comunidade, que ainda são os melhores para a população menos favorecidas. Mas a população menos favorecida não está conseguindo ter essa leitura. Correto. E aí, no momento eleitoral, o que acontece? Ela vai lá e dá o seu voto para a direita. Não é? Correto. Então, está faltando fazer. Não adianta ter lideranças de vereadores nas comunidades, não adianta estar lá fazendo um trabalho importante que eles fazem, mas se não for um trabalho que vem de cima, organizado, não é? Para que essas lideranças possam ter uma atuação muito mais com a comunidade, porque depende de estrutura para fazer isso. Não é? É que está faltando esse trabalho de base. Que precisa haver essa mudança, porque é o que explica, por exemplo, na época da Marta Suplicy, quando era prefeita do PT, o PT revolucionou a periferia da cidade, o povo avançou socialmente, não é? Aí chegou no mandato seguinte, ela não se elegeu. Quem é que foi eleito? Serra. E o que o Serra, depois saindo, né, e assumindo o Kassab, produziu para a cidade de São Paulo e para a periferia? Nada. 8 anos jogado fora. Depois vem o Haddad. O Haddad começa a expandir a periferia, não é só em questões de infraestrutura, mas na questão de saúde, na questão
educação, em todas essas áreas. Começou a mostrar um trabalho, começou a desenvolver. Mas você sabe que 4 anos é muito pouco para você continuar esse trabalho. Mas aí a população foi lá e votou em quem? Da periferia. Uma boa parte votou em Dória. Exato. É isso que eu comentei com você agora há pouco, que não entra na minha cabeça, não dá para entender a periferia justamente em relação ao Haddad. Gente, 4 anos é muito pouco. Agora, não dá para entender a população. O Haddad fez um trabalho excelente. Pouco tempo, 4 anos, é muito, muito pouco. O que não dá para entender é que justamente a periferia não querer que ele continuasse o trabalho. Pois é. E o resultado que a gente vê com Dória, que no final acabou largando a prefeitura, né? E quem assumiu foi o Covas, e o Covas num mandato tampão, e agora é eleito, né? E a partir daí, então, a gente já começa a ter os resultados iniciais de uma eleição, onde de fato ele foi eleito. No primeiro não, porque ele assumiu, ele era vice, então. Mas depois não, ele foi eleito. E 50% da população das periferias deu voto para ele. Com certeza. A população da periferia que mais necessita de serviços públicos, de serviços sociais. Aí assume, logo de cara, já vem a notícia boa. Vamos aumentar os salários aqui, o meu e também o dos secretários. No momento de pandemia, quando o povo não está recebendo nem os R$600 e nem os 300 e acabou, né? Então como é que vai ser a vida dessa população? Só Deus é que sabe. Então, quando a gente fala que a população tem que ter uma mudança de visão, mas ela também, ela tem que ter da parte dos partidos de esquerda, dos movimentos sociais, uma forma de incluí-la no processo. Não é deixar as grandes mídias que representam a elite ficar enganando as fake news produzidas, falando mal das pessoas sem prova de nada, provocando todo esse caos, não é? No país. E quem são os prejudicados? Somos nós. Você pega os resultados hoje. É a Ford indo embora. Correto. São um monte de empresas, eu não tenho a lista aqui, mas um monte de empresa deixando, né, fechando. Isso acarretando, nós já temos aí mais de 14 milhões de desempregados. Essas empresas deixando de produzir no país, quantos mais ficarão desempregados? A Ford ela tem aqui em São Paulo, parece que é Santo André, né? É. Tem na Bahia e tem no Ceará. Então 14 milhões e poucos de desempregados. Assim que for determinado todo o fechamento dessas 3 unidades, Roberto, eu espero que eu esteja enganado, mas vai chegar quase uns 20 milhões de desempregados. Pois é, até porque você tem empresas que fornecem para a Ford. Quantas empresas e quantas pessoas empregadas, né? Então, essa é a questão. Então, não é só o pessoal da Ford que ficou desempregado. Eu tenho certeza que aqui onde eu moro, onde você mora lá, tem uma pessoa que trabalhou na Ford. Sim. Né? Direto ou indiretamente trabalha. Trabalham? Não é questão, não é só a Ford, só o funcionário da Ford. Uhum. É um efeito dominó incrível. É péssimo para o país. Então, nós vamos querer governante assim, gente? Lógico que não. A periferia não tem informação nenhuma. A periferia, acho que ninguém conhece nenhum direito essencial, muito menos cobrar de um vereador. Então fica complicado. Então, só que para isso a periferia tem que acordar e o representante começar a agir, começar a fazer trabalho. Muito bem, nós vamos trazer aqui vários, né, vereadores, deputados, nós vamos convidar. Quem não vir, a gente vai falar aqui, olha, infelizmente a gente convidou, não veio. Vamos chamar aqui, independente de cor de bandeira. Correto. Nós vamos convidar, né? Nós vamos convidar todos aqui. Então é assim que a gente quer fazer, porque a gente quer trazer, independente aqui do Roberto, que tem a sua visão política, a sua identidade, né, com
com a esquerda e tal. Não, a gente aqui na rádio nós vamos ser neutros isso aí. A gente vai trazer, nós trouxemos na campanha política de vários partidos aqui. Convidamos muitos aí, não vieram, né? Mas a gente abriu espaço. E nós vamos abrir. Independente, pode ser do PSDB, pode ser de que partido for, nós vamos chamar para conversar. Para que você possa também nos acompanhar e ouvir o que eles têm a dizer. Agora venham preparados, porque a sabatina vai ser dura. Nós vamos perguntar. Ele tem que ter proposta, tem que ter projeto de trabalho. Então, porque eu penso assim, eu acho que a partir do momento que um político, um servidor, recebe o convite e ele não comparece ou não aceita, porque ele não tem proposta, não tem projeto de trabalho. Porque se eu sou um político, se eu sou um gestor, eu faço questão todas as oportunidades que eu tiver para esclarecer o meu projeto, o meu trabalho, o que eu deixei de fazer, o que eu vou fazer, para mim é interessante. A partir do momento que eu me recuso a isso, porque eu não tenho nada a apresentar. Trazendo o Célio Martins. Célio Martins, você tem um programa na rádio também, né? Isso, tem um programa na Águia Dourada 87.5, todos os domingos a partir do meio-dia às 14 horas. Programa Encontro Musical, já tem um nome, né? A gente toca todo estilo de música, né? O ouvinte é quem é o manda-chuva lá. Ligou, a gente tocou. Então é isso aí. No momento estou afastado por causa dessa pandemia, né? Uhum. Mas em breve estou voltando aí, né? Todos os domingos, do meio-dia às 14 horas, tocando muita música legal, muita música bacana, entrevista também, prestação de serviços sociais. Lá a gente faz de tudo um pouquinho e o que me deixa mais alegre é você estar servindo bem a população de alguma forma, de alguma maneira, mas a gente está sempre ali servindo a população. Muito bem, fazendo a sua parte, né? É isso, exatamente. Então tá bom. Gente, então eu quero agradecer ao Célio Martins, a Águia Dourada, não é? Por ter permitido aqui que ele viesse aqui bater um papo com a gente. Então a gente quer fazer esse agradecimento e esperamos aí contar com você mais vezes para a gente poder fazer essas conversas. Eu que agradeço o convite, né? Um prazer enorme. E assim que você precisar aí a gente estar se dirigindo aí à periferia, à população, o trabalho aí social, estamos juntos, como diz o ditado, estamos juntos e misturados, né? E é isso aí. Muito bem. Da gente, estamos por aqui. Beleza. Então, nosso agradecimento a todos e a todas que ficaram aí na sintonia e aguardem o próximo programa. A gente está convidando as pessoas para virem participar, os vereadores eleitos aí, enfim, nós vamos estar fazendo uma relação de pessoas aqui, né? Nós vamos ter também aqui professores da região para bater um papo com a gente, nós vamos chamar todo mundo, né? Para conversar, trazer para a comunidade informações, para a gente ficar cada vez mais inteirado aí. Então, gente, ficamos por aqui e até o próximo programa, se Deus quiser. Programa Cidadania Legal, apresentação Carlos Roberto Moraes, Rádio TV Mister Web com você. Tchau, tchau. Rádio Mister. Rádio Mister. Rádio Mister.